Então, gente, como eu falei no outro vídeo, para não ficar muito longo, eu vou fazer um outro vídeo à parte, falando um pouquinho do que me levou a essa cirurgia, do que me levou a fazer a esterectomia. Cerca de um ano atrás, eu passei a ter hemorragias na menstruação. O fluxo da minha menstruação anteriormente não era um fluxo, um grande fluxo, era pouquinho. E cólica eu sempre tive. Não era. Tendo as cólicas que eu tive nesse último ano, eu digo que as que eu tinha antigamente era mediana. E o meu fluxo durava 4 dias. E aí, há um ano atrás, mais ou menos, eu passei a ter um fluxo muito intenso, perca de coágulos e a minha cólicas muito forte de assim tomar anti-inflamatório, vim do serviço achando que eu não ia nem conseguir chegar em casa, sabe? Horrível mesmo. Tinha dia que eu nem conseguia levantar da cama. E aí eu fui na ginecologista, porque a princípio eu achei estranho. Parecia que eu tinha abortado, de tanto coágulo que saía, coágulos grandes, sabe? E aí eu achava que eu tinha abortado, só que eu ficava em dúvida porque meu marido, ele fez vasectomia, agora tem 5 anos, mas na época tinha 4 anos que ele tinha vasectomia, então eu achava estranho ter acontecido, né, mas a gente escuta algumas histórias por aí, e aí eu fui na médica. E aí ela pediu alguns exames, dentre eles o ultrassom. No ultrassom foi constatado que eu tava com 2 miomas e eles eram intramurais, né? Então aqui é a parede do útero, que é a parede do útero. Aí tem miomas externos, que tem um nome que eu não sei, e tem mioma interno, que fica dentro do útero, que eu também não sei. O meu era intramural, que fica na parede do útero, né? Então, isso tava me levando a ter muitas dores, muito sangramento. E aí, a médica falou assim pra mim, olha, você vai tomar um medicamento. Ela me deu um anticoncepcional para eu tomar durante 6 meses, pra gente ver se diminui esses miomas. Eu tomei durante 4 meses. E aí eu voltei nela, porque a minha menstruação, ela piorou. Se antes eu ficava menstruada durante 4, 5 dias, eu passei a ficar 7, 10, 15, teve mês que eu fiquei 15 dias. E o fluxo continuou a mesma coisa. No primeiro mês até que não veio tanto, não tive tantas dores, mas nos outros 3 meses parecia que eu nem estava tomando essa medicação. Aí eu voltei nela, ela pediu para mim fazer um outro ultrassom. E aí, conversando com uma vizinha minha, aí ela falou pra mim de um doutor que ela também teve esse mesmo problema e que ela fez a cirurgia e que ele me fez a indicação dele e eu resolvi passar nele. Aí eu fui no médico e aí ele falou, olha, o que tá te fazendo ter esse tipo de problema é o mioma. E tomando esse remédio, dobrou de tamanho o tamanho dos miomas. Meu útero tava, não lembro se era 170, a medida lá que vem no ultrassom, no primeiro ultrassom que eu fiz, tava acho que 170. 170 era... é a medida, não lembro. Eu sei que no segundo que eu fiz já tava 201. E aí ele falou assim, esse medicamento que você tomou, ele fez o mioma aumentar de tamanho. E aí ele falou, me explicou onde que tava o mioma. E aí ele falou, ó, você tem 34 anos, já tem 2 filhos, perguntou se eu tinha intenção de ter mais filhos. Eu falei que não tinha intenção, ele falou, então, nós podemos fazer ou a cirurgia, ou você pode continuar tomando a medicação. Aí eu optei pela cirurgia, porque até então ele me receitou uma medicação para me segurar a menstruação, e essa medicação ela era R$ 160. E aí eu achei numa farmácia próxima de casa por 130. Tive um desconto. Só que eu também tava com anemia severa, né? Então ele falou assim, ó, você tá com uma anemia severa por conta do fluxo intenso que você tá tendo. E
E aí ele me passou uma medicação pra menstruação, que também era um anticoncepcional, e pro ferro. Então só eu tava tendo um gasto quase de... E aí ele me explicou sobre como que seria a cirurgia, que não seria retirada total do útero, né? Que eu não precisaria fazer reposição, que ele trabalhava com a retirada parcial e que ele deixaria o colo do útero e os ovários. Então, meus hormônios, ele tinha problema referente aos hormônios, porém eu teria que continuar fazendo o Papai Nicolau. E aí eu optei por fazer a cirurgia porque eu tava sofrendo muito. Ele me passou medicamento, eu tomei o medicamento por 1 mês, 2 meses eu não tive sangramento, eu não tive menstruação. Só que aí, com uns 2, 3 meses, eu comecei a sangrar e depois a minha menstruação ficou de finalzinho de menstruação. Fiquei assim por um bom tempo. É tanto que eu fui pra mesa cirúrgica menstruada, eu estava menstruando mesmo, sangrando há 20 dias. Ele tinha me dado um anti-hemorrágico, eu tomei ele durante 1 semana e ele não estava passando. Eu parei de menstruar um dia antes da cirurgia, mas no dia da cirurgia acho que eu estava tão tensa que aí também veio a menstruação. Então, assim, isso estava me deixando muito mal, porque eu tinha mudado os meus hábitos referente à alimentação, referente à atividade física, e com o problema da anemia eu tive que parar a atividade física, eu tive que reforçar a minha alimentação, porque na verdade a minha anemia não era falta de ferro, a minha anemia era perca em excesso de sangue, né? Então, assim, a minha qualidade de vida já não estava muito boa. E aí eu conversei com algumas pessoas que tinham passado por esse mesmo problema, vi alguns relatos na internet, então eu optei por fazer a cirurgia. Fiquei com medo, mas eu optei por fazer a cirurgia. Então vamos falar agora um pouquinho do pré-cirúrgico. Inicialmente eu achei que ela fosse uma cirurgia bem parecida com a cesariana, né? Mas no decorrer da preparação eu vi que não, que ela é bem mais invasiva. Então, assim, como eu tava com anemia, tomei a medicação durante uns 3 meses, eu acho. Voltei no médico, ele pediu um exame de sangue pra ver se eu tava com anemia ainda, porque se eu tivesse com anemia ele não ia fazer a cirurgia. Não tava mais com anemia porque eu tava tomando a medicação. E aí ele falou, pode abortar o medicamento de anemia, que era ferro com componente ácido, vitamina C, não lembro o nome, enfim. Como eu tinha acabado de comprar o remédio, ele ainda estava cheio. E aí ia faltar alguns dias pra cirurgia, ele falou, então continua tomando. Ainda bem que eu continuei tomando, porque aí começou a vir a menstruação nessa intercorrência. Bom, aí eu fiz o exame de sangue, não estava com anemia, e ele me passou o pré-operatório, que foi uns exames de sangue, para ver se eu tinha algum problema de saúde, e no cardio. Deu tudo ok, aí ele me encaminhou para uma consulta no anestesista. E aí a gente já estava com a cirurgia agendada, né? E aí quando eu fui no anestesista eu fiquei com medo. Porque, na verdade, assim, caiu a ficha que não era... Na verdade, porque quando você tá grávida, você vai no médico, o médico fala, vamos marcar sua cesárea pra tal dia? Tá bom, então chega tal dia lá, você vai, né? E eu cheguei lá com ele, não, ele fez os exames pré-operatórios, passou no anestesista, o anestesista falou, olha, você vai tomar a RAC e você vai ser sedada. Então eu fiquei com muito medo, porque no parto você tá acordada, né? Aí fiquei pensando, como que eles vão saber que eu tô anestesiada? Enfim, fui com esse medo pra mesa. O médico ele pediu pra 2 dias antes de eu fazer a cirurgia, eu tomar laxante. Um dia anterior, fazer uma dieta líquida e usar um supositório pra
quando chegasse na cirurgia, tá com o intestino bem limpo, fora que eu fiz um jejum de 8 horas também. Na verdade, meu jejum deu mais de 8 horas. Ele pediu 8 horas, mas pela hora que eu dormi deu mais de 8 horas. Eu acho, porque ele falou assim, olha, eu vou passar esse pré-operatório pra você, porque senão judiam de você no hospital. Então, eu acho que se você não faz tudo isso, fazem lavagem, eu não sei como que acontece. Mas, enfim, eu fiz tudo isso, e aí cheguei na minha cirurgia, tava marcada pra 8 horas, mas eu tive que me internar, ele pede pra se internar 2 horas antes, então eu me internei 6h15 da manhã. Fui pro centro cirúrgico umas 8h30. Antes de ir pro centro cirúrgico, ela me deu um comprimido. Ele não é uma sedação, mas ele já te deixa meio sonolenta. Chegou no centro cirúrgico, eu vi o médico, eu vi o anestesista, que foi o mesmo que eu fiz a consulta. Conversei com algumas enfermeiras, elas tentaram ainda, na hora de me furar, deu erro no braço, elas foram pro outro, então até aí eu tava ainda nítida, né? Lembrando das coisas, assim. Aí eu lembro que eu perguntei pro anestesista como que ele ia saber que eu tava anestesiada, ele falou que faria um teste. Só que nessa hora ele já tava com uma seringa desse tamanho, me aplicando a sedação. E aí eu apaguei. Aí eu acordei no meio da cirurgia, bem acelerada, bem com medo, coração acelerado, perguntando se já tinha terminado. Eles falaram que ainda não, e se eu queria um pouquinho mais de sedação. Aí eu falei que eu queria, porque eu não ia aguentar ficar acordada com aquilo tudo acontecendo, você tensa, enfim. Quando terminou a cirurgia, eu tinha falado pro médico que eu queria ver o útero, ele me mostrou uma bola desse tamanho, mais ou menos assim, né? Branca, num saco, transparente. Aí eu fui pro quarto, só que aí eu fiquei com muito medo, porque a minha cirurgia foi 8h30, ela durou 2 horas, teve 2 horas de duração. Porém, a minha anestesia, a RAC, eu só sentia minhas pernas 6 horas da tarde. Então, 2 horas da tarde era visita, meu esposo foi me visitar com os meus 2 filhos. Só pra vocês entenderem, eu tenho 34 anos, 2 filhos. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas eu espero que tire as dúvidas de vocês. Ele me passou algumas recomendações, então, quanto a dirigir, a fazer esforço, a relação sexual. Então, ele me pediu algumas atividades, ele pediu para mim aguardar 40 dias, outras atividades ele pediu para mim aguardar 60 dias. Eu trabalho e eu volto a trabalhar com 30 dias, eu estudo também. Então, assim, durante esses 30 dias, meio que minha vida parou só aqui em casa mesmo. Então, eu tô fazendo esse vídeo, espero que te ajude, se você tá com medo. Se você tem algum problema, não tenha medo. Na verdade, eu sou muito medrosa, mas a cirurgia, ela até que é tranquila. Em relação ao problema que a gente carrega, sabe? Você trabalhar, ter que trabalhar desse jeito, cuidar de casa, cuidar de filho, é muito complicado. Os meus hormônios também ficaram muito acesos, assim, sabe? Eu não tinha paciência, tudo do meu jeito. Então, eu espero que sirva de orientação para vocês, né? Não que o que aconteceu comigo também vai acontecer com você. Cada organismo reage de um jeito, mas é um desabafo mesmo, para vocês verem a experiência de outras pessoas, assim como eu gostaria de ter visto também, e como eu vi também algumas coisas que me ajudou. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, continue curtindo o nosso canal.